Olá, meus queridos, paz do Senhor. Vamos lá, hoje é sábado. Vamos para a nossa leitura diária, né? Da lição número 2, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43. E vai nos dar um tema hoje, uma igreja reverente. E Atos 2:43 vai nos dizer: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam através ou pelos apóstolos. E ao nós meditarmos nessa palavra de Atos 2:42, nós encontramos uma marca poderosa da igreja primitiva: o temor do Senhor. E a expressão "em cada alma havia temor" nos mostra que a reverência não era algo pontual ou restrito a alguns, mas era um sentimento que envolvia toda a igreja, toda a comunidade. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas também era cheia de respeito, era cheia de zelo, era cheia de consciência da presença de Deus. Sim, reverência. Reverência quer dizer sinal da presença de Deus. O temor que envolvia aquela igreja era um resultado direto da ação do Espírito Santo. Eles tinham ali acabado de experimentar o Pentecostes. Línguas como que de fogo foram vistas, línguas diferentes foram faladas, e Pedro, cheio da ousadia do Espírito Santo, prega agora uma mensagem que leva 3.000 almas ao arrependimento. Então a reverência, eu digo para você, não era medo, não, mas era um profundo respeito e admiração pela santidade e pela grandeza de Deus. A igreja ali de Jerusalém compreendia que Deus não era apenas um conceito, uma tradição, não, mas Deus sim era uma realidade viva. Deus era uma realidade presente no meio deles, e aonde Deus está, ali deve haver reverência. E o temor ao Senhor, a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor ao Senhor gera frutos visíveis. O texto aqui afirma: muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, o ambiente de temor e reverência era terreno fértil para os milagres de Deus. Hoje muitos buscam os sinais, mas nem todos querem viver com reverência, né? Porém, uma igreja que honra a presença de Deus com santidade, com humildade, é uma igreja com certeza, onde os milagres fluem naturalmente. A reverência, ela vai gerar obediência. A reverência, ela gera separação do pecado. A reverência, ela vai gerar comunhão sincera e disposição para servir a Deus e aos irmãos. Esses frutos eram visíveis na igreja de Jerusalém e devem hoje ser buscados em nossos dias por nós também. Reverência é uma atitude do coração. Mais do que formas externas, a reverência nasce dentro de nós. Não se trata apenas de falar baixo ou andar devagar no templo, não, mas de viver com consciência de que somos o templo do Espírito Santo. A igreja primitiva entendia isso. Eles viviam com temor em todo o tempo, não apenas durante os cultos. Hoje nós precisamos resgatar essa consciência de santidade em nossos cultos, sim, mas também em nossas conversas, em nossas reuniões em famílias, no nosso trabalho, nos nossos lares, na escola, onde nós estivermos. A reverência é uma forma de adoração constante ao Senhor. A igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguida, porque era uma igreja viva. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de comunhão, cheia de generosidade, cheia do ensino e, sobretudo, com muita reverência. Que nós possamos, como igreja do Senhor, pedir a Deus que restaure em nossos corações o santo temor que gera santidade, unidade, poder em nossas vidas. Que cada alma
em nossas igrejas também possa ser marcada por esse temor reverente. Deus está entre nós, e aonde Ele está, há maravilhas. Aonde Deus está, há transformação. Aonde Deus está, há vida abundante. Então que nós possamos ter isso dentro de nós, assim como diz o tema desta leitura diária hoje. Uma igreja reverente, né? Uma igreja, e dentro de cada alma havia temor, diz Atos dos Apóstolos 2,43. Que nós possamos ter esse mesmo temor, de sabermos que estamos na presença de um Deus todo-poderoso, mas não medo, não, porque é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos abençoa, que nos guia, que nos guarda, mas é um Deus que requer de nós santidade, um Deus que requer de nós separação do pecado, separação do mundo. Se Deus quer abençoar a minha vida e a tua vida, basta nós nos colocarmos na presença dEle. Deus abençoe a sua vida, medite nessa palavra hoje e não se esqueça, amanhã a partir das 8 horas, em uma igreja próximo de você, Escola Bíblica Dominical. Participe, venha conosco aprender da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.